Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Catequeses do Papa Francisco sobre os dons do Espírito Santo. Audiência Geral de dia 14 de maio de 2014. Quarta Catequese. O dom da fortaleza. Queridos irmãos e irmãs, bom dia! Nas passadas catequeses refletimos sobre os primeiros dons do Espírito Santo: a sabedoria, o intelecto e o conselho. Hoje, pensemos naquilo que o Senhor faz. Ele vem sempre para nos apoiar nas nossas debilidades e falo com um dom especial: o dom da fortaleza. Existe uma parábola narrada por Jesus que nos ajuda a compreender a importância deste dom. Um semeador foi semear, porém nem toda a semente que lançava dava fruto. A parte que caiu à beira do caminho foi comida pelas árvores. A que caiu em terreno pedregoso ou no meio da sarça brotou, mas foi imediatamente secada pelo sol ou sufocada pelos espinhos. Só a que caiu em boa terra germinou e deu fruto. Marcos capítulo 4, versículo 3 a 9, Mateus capítulo 13, versículo 3 a 9 e Lucas capítulo 8, versículo 4 a 8. Como o próprio Jesus explica aos discípulos, este semeador representa o Pai, que lança abundantemente a semente da sua palavra. A semente, contudo, depara-se com a aridez do nosso coração. E mesmo quando é acolhida, corre o risco de permanecer estéril. Ao contrário, com o dom da fortaleza, o Espírito Santo liberta o terreno do nosso coração. Liberta-o do torpor, das incertezas e de todos os temores que podem detê-lo, de modo que a palavra do Senhor seja posta em prática de forma autêntica e jubilosa. Este dom da fortaleza é uma verdadeira ajuda. Dá-nos força, liberta-nos também de tantos impedimentos. Há inclusive alguns momentos difíceis e situações extremas em que o dom da fortaleza se manifesta de forma extraordinária e exemplar. É o caso daqueles que devem enfrentar experiências particularmente difíceis e dolorosas, que transtornam a sua vida e a dos seus entes queridos. A Igreja resplandece com o testemunho de muitos irmãos e irmãs que não hesitaram em oferecer a própria vida para permanecer fiéis ao Senhor e ao Evangelho. Também hoje não faltam cristãos que em várias partes do mundo continuam a celebrar e a testemunhar a sua fé com profunda convicção e serenidade, e que resistem mesmo quando sabem que isso pode implicar um preço mais alto. Também nós, todos nós, conhecemos pessoas que viveram situações difíceis, de muitas dores. Mas pensemos naqueles homens, naquelas mulheres que enfrentam uma vida difícil, que lutam para sustentar a família e educar os filhos. Fazem tudo isto porque há o espírito de fortaleza que os ajuda. Quantos homens e mulheres, e nós não conhecemos os seus nomes, honram o nosso povo, honram a nossa Igreja porque são fortes ao levar em frente a própria vida, a própria família, o seu trabalho, a sua fé. Estes nossos irmãos e irmãs são santos no dia a dia, santos escondidos no meio de nós. Têm precisamente o dom da fortaleza para cumprir o seu dever de pessoas, de pais, de mães, irmãos, irmãs, cidadãos. Temos muitos. Agradecemos ao Senhor por estes cristãos que têm uma santidade escondida. É o Espírito Santo que têm dentro que os leva em frente. E far-nos-á bem pensar nestas pessoas. Se eles têm tudo isto, se eles o podem fazer, por que nós não? E far-nos-á bem também pedir ao Senhor que nos dê o dom da fortaleza. Não devemos pensar que o dom da fortaleza seja necessário só em determinadas ocasiões e em situações particulares.
Este dom deve constituir o fundamento do nosso ser cristão, na ordinariedade da nossa vida cotidiana. Como disse, em todos os dias da vida cotidiana devemos ser fortes. Precisamos desta fortaleza para fazer avançar a nossa vida, a nossa família, a nossa fé. O apóstolo Paulo pronunciou uma frase que nos fará bem ouvir. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Quando enfrentamos a vida comum, quando chegam as dificuldades, recordemos isto. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor dá a força sempre, não a faz faltar. O Senhor não nos dá a prova maior da que podemos suportar. Ele está sempre conosco. Tudo posso naquele que me fortalece. Queridos amigos, por vezes podemos ser tentados a deixar-nos levar pela inércia, ou pior, pelo desconforto, sobretudo diante das dificuldades e das provações da vida. Nestes casos, não desanimemos. Invoquemos o Espírito Santo para que, com o dom da fortaleza, possa aliviar o nosso coração e comunicar nova força e entusiasmo à nossa vida e à nossa sequela de Jesus. Papa Francisco.